Laura Boa não noite fecha. mais uma vez. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos bíblicos. É sempre bom lembrar qual tem sido o nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida tem sido a leitura do livro do Êxodo. O Êxodo como esse evento que funda a fé de Israel. A experiência do êxodo, ou seja, da libertação da escravidão, foi a experiência mais marcante de toda a história de Israel. De modo que o êxodo na Bíblia aparece como sendo as raízes e o tronco de uma grande árvore. Tudo mais que aparece na Bíblia está assentado sobre esse grande tronco que é o livro do Êxodo. De tal modo que, se não compreendermos o Êxodo, nós não vamos compreender nada, nem mesmo o Novo Testamento, e mais especificamente a praxis, a atuação histórica de Jesus. Porque, afinal de contas, nós vamos ver isso em outro momento, no Novo Testamento, o que Jesus propõe é um novo Êxodo, e Jesus é um novo Moisés, lá no Novo Testamento. Então, por exemplo, quando nós lemos João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse libertará tem a ver com o êxodo. Se remete a essa libertação do êxodo. Ou seja, tudo vai sendo costurado a partir do êxodo. Eu diria assim, eu não sei se aqui em Pernambuco se usa aquele bordado chamado de ponto de cruz. Se usa, sim, Sim, aqui. muito. Sim, pronto. Pois pronto. Lá no Piauí também se faz muito ponto de cruz. Geralmente, o avesso do bordado não é muito bonito, a não ser que a pessoa que borda seja realmente muito boa no que faz. Mas geralmente o avesso não é tão agradável de se ver. Bom, eu dizia no começo, antes de termos o problema com a internet, que o êxodo na Bíblia é como o avesso de um bordado de ponto de cruz. Ou seja, a superfície do bordado é toda bonita, mas as suas amarras, os seus laços, o enlace está no avesso. E o êxodo é esse avesso da Bíblia. Ou seja, quase tudo quanto se diz na Bíblia tem a ver com as memórias do êxodo. Por isso é que nós começamos os nossos estudos lá atrás partindo do Êxodo, porque o Êxodo é esse avesso. Há um outro modo de também pensarmos em termos de comparação é que o Êxodo é como o tronco de uma árvore. Ele é a raiz e é o tronco de uma árvore. Ou seja, todos os galhos que são os livros da Bíblia têm a ver com essa raiz, têm a ver com esse tronco. O êxodo, por ser muito importante, essa libertação, foi sempre sendo retomado e relido na história do povo. Sempre que o povo se via numa nova situação de opressão, o povo se reunia, fazia memória do que havia acontecido no Êxodo e ali o povo, se sentindo em um novo Egito, olhava para frente, tendo a certeza de que também precisava experimentar um novo êxodo. O profeta Oséias, conforme temos visto, foi uma pessoa que em seu tempo se sentiu novamente vivendo uma escravidão à maneira daquela experimentada no Egito. E que por esse motivo Oséias também fala de um novo êxodo, ou seja, no livro de Oséias há uma releitura do livro do Êxodo. Agora, a opressão que graçava, que crescia vertiginosamente e se abatia sobre o povo de Israel no tempo de Oséias, que é na altura do século VIII, ou seja,
cerca de 4 séculos depois do evento do Êxodo, porque o Êxodo, enquanto evento histórico, se deu mais ou menos no século 12 antes de Cristo. E o livro do profeta Oséias é de mais ou menos o século oitavo antes de Cristo. No tempo de Oséias, a situação de opressão tinha alguns traços que lhe eram bem peculiares, que não estavam presentes no tempo da opressão egípcia. Mas o núcleo da opressão tinha a ver com elementos próprios ali do livro do Êxodo, quando traça a questão do povo no Egito. Nesse sentido, nós vamos ao livro do profeta Oséias, devemos ir ao livro do profeta Oséias com essa intuição de perceber como é que o Êxodo está sendo relido ali. O profeta Oséias, por ser filho de seu tempo, deixa ver em seu texto também muitas marcas do modo de falar daquela época. E uma dessas marcas tem a ver com o uso da linguagem simbólica, ou seja, o profeta faz uso de imagens para falar de Israel. Por exemplo, como é que o profeta fala da monarquia? Ao invés de usar uma linguagem conceitual, teórica, o profeta usa uma imagem muito mais forte e capaz de produzir muitos significados. O profeta diz, como veremos adiante, que a monarquia é como um galho quebrado jogado na água. Ou seja, imaginemos um galho, um pequeno galho quebrado jogado no rio. Esse galho está à deriva. Ele não tem capacidade de salvar. Pelo contrário, ele segue a sorte, a sina da vida. Então, o profeta vai usando muitas imagens. E isso tudo vai construindo um campo semântico muito rico, porque as imagens nunca esgotam a quantidade de significados que podem dar. As imagens são como uma fonte perene de significados, de modo que sempre que olhamos para essas imagens literárias, nós estamos diante de um jeito muito próprio do pensamento bíblico. Por exemplo, hoje, se alguém quer saber o que é, por exemplo, aflição, o que é aflição? Alguém iria conceituar: aflição é isto e aquilo. No mundo bíblico não era assim. Quando alguém perguntava o que era aflição, contava-se uma história, ou então se falava de uma imagem. Por exemplo, quando o profeta Isaías, no capítulo 5, vai fazer uma crítica a Israel, por Israel não ter atendido e não ter cumprido a sua missão, o profeta diz só assim: Israel é como uma plantação de uvas, cujos frutos são azedos. E por seus frutos serem azedos, o Senhor vai mandar destruir essa vinha, essa plantação de uva. Ou seja, a Bíblia sempre prefere uma linguagem simbólica que faz uso de imagens ao invés de uma linguagem conceitual, de uma linguagem teórica. Trazendo um exemplo mais próximo de nós. Se alguém nos perguntasse hoje o que é desigualdade social, nós poderíamos tentar um jeito bem ocidental de falar. Diríamos que desigualdade social é a disparidade de renda entre pessoas, por exemplo. Mas se perguntássemos a um hebreu o que é desigualdade social, o hebreu talvez diria assim: olha para o coque, aquilo é desigualdade social. Eles sempre usam a realidade, ou seja, a linguagem bíblica parte da realidade da vida. Prefere os exemplos do que os conceitos, do que as ideias. E é justamente por isso que eu pedi para que vocês prestassem atenção nas imagens que estão presentes no livro do profeta Oséias. Sei que o nosso tempo avança,
mas eu gostaria que algumas pessoas pudessem, eu acho que em 10, 15 minutos, né, num pequeno bloco de 10 a 15 minutos, nós poderíamos agora colher de vocês o que vocês viram de imagens no livro do profeta Oséias, de lugares, de sentimentos que vão construindo todo o livro. E após vocês deixarem isso aqui, aí eu posso tecer algumas outras considerações, a partir de algo também que preparei, de que anotei aqui para vocês também. Que tal? Podemos caminhar assim? E então, ah, eu vou. A gente pode dizer prostituta, Aham, filho, né? Os filhos, né? Todos os três, né? sim. Alguém vai dizendo para não ser só eu, né? Vou fechar Filhos aqui. abastados. Filho bastardos. Muito bem. Mais alguém? Estou tentando aqui ajeitar. Vamos lá? As aves, né? Que ele fala figueira, uva, né? Figueira, uva. Frutos. Fala em feras Sim, também, né? Feras, leão. sim, sim, sim. Amor à esposa infiel, né? Amor à esposa infiel é uma imagem forte. Você tem toda a razão. É uma imagem muito forte. Pois bem. O vale da São desgraça, né? o vale de Da desgraça. o vale da desgraça, que é Jezreel, Porta da esperança, né? porta da esperança. Sim, sim, sim. Justamente. É. Essas imagens são muito fortes. O Egito aparece também, não é? É. O Egito é mencionado. Menciona-se a Assíria. Tudo isso é colocado aí no livro do profeta Oséias. Eu anotei aqui umas imagens também. Vocês devem perceber que no livro do profeta Oséias aparece muito o nome Efraim. Efraim. Aparece Efraim. Efraim Efraim significa Samaria, não? É a coisa de Efraim Samaria? Eu entendi como tem se a, fosse a coisa de Samaria. tem a ver. Reino do Norte. No norte, né? Exatamente, porque o profeta Oséias está profetizando no período posterior à divisão do reino. Então, Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. E Efraim era uma das tribos do Reino do Norte. E era a tribo de maior destaque. De modo que, quando o profeta diz Efraim, seria como se alguém quisesse fazer uma crítica a Pernambuco e, ao invés de falar o nome Pernambuco, dissesse Gente, ali desliga os Recife. microfones aí, porque tá. Então, seria como se alguém fosse fazer uma crítica a Pernambuco e, ao invés de usar o nome Pernambuco, falasse Recife, como a cidade mais representativa. No Reino do Norte, Efraim era a tribo mais forte, era a tribo de maior destaque. Então, é uma maneira de falar das classes dirigentes, pois a elite do Reino do Norte estava em Efraim. Algumas imagens fortes, por exemplo, em 7:8, Oséias 7:8, Efraim é comparado a um fogaço que não foi virado, ou seja, como se fosse uma espécie de pão que foi assado só de um lado até queimar e o outro lado ficou cru, para dizer que o povo viveu uma experiência forte de libertação, mas não soube conjugar essa experiência de libertação com o seu presente. Ou seja, o povo vive uma experiência lá atrás,
mas não permite que essa experiência reflita no presente. E é comparado a uma tapioca, por exemplo, que queimou um lado e o outro não assou. Outra imagem forte aparece em 7:11, quando o profeta compara Efraim com uma pomba ingênua, sem inteligência. Uma pomba ingênua sem inteligência. Em 8:9, o tom vai ficando mais forte. Em 8:9, o profeta compara Efraim, a tribo de Efraim, com um jumento, um asno selvagem. Selvagem e solitário, indomável. Em 9:16, Efraim é comparado a uma árvore de raízes secas. E em 10:11, é comparado a uma novilha adestrada que gosta de pisar a roça. Uma novilha que foi adestrada para puxar o arado, mas que ao invés de puxar o arado em linha reta, pisa na roça. Vejam que imagens fortes. Sobretudo a ideia de uma árvore de raízes secas. Por que uma árvore de raízes secas? Porque o reino do norte, onde Oséias estava profetizando, vivia uma grande pompa. O reino estava profundamente enriquecido, mas as raízes estavam secas, porque a riqueza do reino do norte era fruto da opressão, da expoliação dos mais pobres, conforme vamos ver agora. Uma pergunta que cabe aqui é a seguinte: a quem se dirige a profecia de Oséias? E eu havia preparado uma tabela e iria mostrar para vocês, mas não consegui entrar pelo computador. Eu acabei entrando pelo celular. Mas eu posso compartilhar no momento posterior uma tabelinha que eu fiz debaixo da pergunta: a quem se dirige a profecia de Oséias? A profecia de Oséias vai tomando corpo. É como se o profeta fosse acusando uma classe dirigente, outra classe dirigente, até chegar no âmago, no centro da questão. O profeta fala nos habitantes da terra. Os habitantes da terra aparecem em Oséias 4:1. Em 4:1 aparecem os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra aqui? Não pensemos que são as pessoas todas. Não, os habitantes da terra são, sobretudo, os latifundiários. O profeta usa uma linguagem profundamente irônica. Quando ele diz os habitantes da terra, é para dizer sobre aqueles que estão tomando a terra toda, até que eles sejam os únicos habitantes da terra. Em Oséias 4, versículo 4, 8, 9, por aí, eu mando para vocês depois a tabela, o profeta critica o sacerdote. E aqui vale destacar que o sacerdote é o principal alvo do profeta Oséias, porque o sacerdote está intimamente relacionado ao culto. No livro do profeta Oséias, o sacerdote é uma personalidade corporativa. O que isso quer dizer? Que o profeta fala no sacerdote, mas, na verdade, ele está se referindo a toda a casta sacerdotal, a todo o clero do templo, dos santuários que estavam ali no Reino do Norte. Ele fala no sacerdote, mas está falando de todo o conjunto de sacerdotes que ali estavam. Adiante, o profeta também, o profeta Osés, critica os próprios profetas. Depois é acusada a casa de Israel, que é uma expressão que designa todo o país. Depois, próprio Efraim é criticado, é alvo das críticas. Depois, o profeta critica os chefes, os príncipes e o rei. Os chefes, os príncipes e os reis. Numa segunda tabela, eu pus aqui a seguinte pergunta: de que são acusados? Nós vimos quem
Agora, de que são acusados? Os habitantes da terra, que são os latifundiários, são acusados de perjúrio, mentira, assassínio, roubo, adultério, violência, sangue derramado sobre sangue derramado, ou seja, de cometerem assassinatos sobre mais assassinatos. Depois vem o sacerdote. O sacerdote, que é o principal alvo da profecia de Oséias, é acusado de alienação e exploração religiosas. É acusado de banditismo e de assassinato. Banditismo e de assassinato. Diz o profeta Oséias que os sacerdotes estavam lucrando com os pecados do povo, ou seja, os sacerdotes pregavam que o povo era pecador e depois diziam para o povo como é que o povo deveria conseguir a absolvição de seus pecados. E essa absolvição de pecados tinha a ver com sacrifícios de animais, sendo que os sacerdotes estavam em conluio, haviam feito um conluio com os vendedores de animais para que parte do dinheiro arrecadado com a venda dos animais para o sacrifício fosse repassada para os sacerdotes. Ou seja, havia todo um conluio. A casa de Israel é acusada de prostituição e rebeldia. Lembrando que no livro do profeta Oséias, prostituição é uma linguagem figurada para designar a idolatria, que é o ponto central. A idolatria. Porque nós vimos no encontro passado que o drama Yahvé Israel é apresentado a partir do drama Oséias Gomer. Gomer era uma mulher prostituta que Oséias toma para si, a qual corre para fora de seus braços, mesmo depois de casada, e vai ter com outro. Então, Yahvé se compara a um marido, e Israel a esposa que deixa o marido e se prostitui. Ou seja, quem são os amantes de Israel? São os outros deuses, sobretudo Baal, que era um deus associado às colheitas. Os profetas são acusados por Oséias de duas faltas, de dois pecados. São eles tolice e loucura. Tolice e loucura. Ou seja, até a classe de profetas, da qual se esperava uma crítica maior aos poderes, via-se ali naquela classe tolice e loucura. Os chefes, ou seja, os homens de destaque, os homens mais renomados daquele tempo, também são alvo da acusação do profeta Oséias. Segundo Oséias, os chefes pecavam cometendo glutonaria, prostituição, ou seja, idolatria, maldades, mentiras e conluios com o poder. Os príncipes não ficavam atrás. Oséias chega a um ponto muito, muito forte quando diz que os príncipes, ou seja, os homens de confiança do rei, estavam favorecendo a expropriação dos pobres e entregando suas terras para os ricos. Nós vimos em outros momentos que quando Deus liberta o povo da terra do Egito para a terra de Canaã, Deus prescreve que a terra deveria ser partida de maneira igualitária, ou seja, família A teria tal terra, e essa terra sempre ficaria com aquela família, passando de pai para filho. Uma terra só poderia ser vendida dentro da mesma tribo. Para que nós tenhamos isso claro, vale lembrar que em Israel tudo se organizava assim. Várias famílias formavam um clã e vários clãs formavam uma tribo. Por exemplo, a tribo de Judá, a tribo de Efraim. Cada tribo era formada por vários clãs, os quais eram formados por várias famílias. E a terra
de uma tribo deveria ficar com aquela tribo. Isso para evitar a desigualdade social. Mas agora os príncipes estavam removendo os marcos. Havia marcos, geralmente feitos de pedras, ali naquelas terras, para dividir o que era de uma tribo, o que era de outra tribo. E agora os príncipes estavam removendo as marcações para favorecer o rei e os latifundiários. Isso estava acontecendo. E o rei também é acusado pelo profeta Oséias. Segundo o profeta Oséias, o rei se alegrava com as maldades cometidas pelos chefes e pelos príncipes. O rei se beneficiava da maldade, da injustiça cometida por eles. E os recompensava com grandiosos banquetes, até que o vinho lhes fervia no ventre. Essa é a linguagem que o profeta usa. Então, nós vamos vendo tudo isso acontecendo. Eu estou dizendo assim, de maneira muito superficial, mas só para termos uma noção do que estava acontecendo. E vale lembrar que tudo isso que é narrado no livro do profeta Oséias deve ser visto à luz dos 10 mandamentos, Êxodo 20, porque tudo que estava acontecendo de errado era a quebra de algum dos mandamentos. Por exemplo, assassinatos, não matarás. As mentiras, os subornos, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. A expropriação de terra, sobretudo dos mais pobres, tinha a ver com o mandamento que diz: não cobiçarás a casa de teu próximo. A casa é o que o próximo tem. Ou seja, tudo que estava acontecendo ali, que o profeta rechaça, que o profeta questiona e denuncia, tem a ver com o descumprimento dos 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos formam um caminho de vida, um caminho para que a sociedade vivesse de maneira justa e igualitária. Mas o povo rompe com os 10 mandamentos e volta a praticar aquilo que caracterizava o Império Egípcio, que no Êxodo é chamado de casa da escravidão. O povo transforma a terra de liberdade em casa de escravidão. Isso é importante. Ou seja, o povo que agora havia alcançado a liberdade, 4 séculos depois, a terra de liberdade havia sido transformada em casa de escravidão pelo próprio povo que foi liberto da casa da escravidão. Isso faz lembrar, por exemplo, aquilo que Paulo Freire tanto falou ao dizer que o oprimido muitas vezes introjeta em si a mentalidade do opressor. E foi isso que aconteceu em Israel. O povo passou a repetir a mesma lógica opressora lá do Egito. Dito isso, nós podemos agora nos avizinhar daquilo que penso ser o ponto nevrálgico, o ponto central do livro do profeta Oséias, que é a questão da idolatria. Vocês devem se lembrar que os 10 mandamentos, logo no seu início, começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E nós vimos, inclusive naqueles encontros que nós tivemos na casa de nossa irmã Leda, que a questão da idolatria é um dos pontos mais centrais em todas as páginas da Bíblia, porque a idolatria não pode ser comparada à iconografia. É preciso dizermos isto. Iconografia é uma coisa, idolatria é outra coisa. Nós vimos que o problema da idolatria na Bíblia é que
Quando um artífice, um artesão faz um ídolo, isso na concepção da Bíblia. Segundo a Bíblia, quando um artífice, um artesão fabrica um ídolo, o artesão fabrica um ídolo que é a cara do chefe, é a cara do rei, é a cara do opressor. Ou seja, o ídolo está a serviço daquele que o fez ou daquele que encomendou a sua fabricação. Ao passo que é proibido se fazer imagens de Yahvé, porque Yahvé não pode ser manipulado. Yahvé não se deixa manipular. Quando alguém fabrica um ídolo, a pessoa, por um lado, está querendo dominar o ídolo, pô-lo a seu próprio serviço, como também dominar a outrem com o seu ídolo. Porque se constrói um ídolo, depois um templo para esse ídolo, aí o rei estabelece um sacerdote que vai pregar para o povo uma mensagem que tem o intuito de vaticinar ou de legitimar os intentos políticos do rei. Por isso, a proibição de que se faça imagens de escultura, de que se pratique a idolatria. Isso pode ser visto claramente no capítulo 8, versículos 4 a 7, mas também no capítulo 13, versículos 1 a 3, e no capítulo 14, versículo 4. Ali, o profeta diz que Yahvé é quem faz. Yahvé não pode ser feito, porque Yahvé não pode ser manipulado. Então, Yahvé é aquele que faz. A Bíblia começa com o livro do Gênesis, e o livro do Gênesis se abre com uma afirmação solene. E em hebraico se lê assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, em princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, na concepção bíblica, Deus cria, ele sempre está criando. Ele é como um útero fértil, um útero fecundo. Ele não se deixa ser criado. E não se deixa ser criado para evitar manipulação, para evitar a instrumentalização de Deus em vista da perpetuação da maldade, da perpetuação da injustiça. No livro do profeta Oséias, a idolatria é apresentada como sendo um dos fortes braços da ordem social injusta. E a idolatria aparece como um elemento para legitimar, por meio do culto, o mal que é levado a cabo pela monarquia. Eu até cheguei a escrever assim: a idolatria é apresentada como braço político da ordem social injusta, que é vaticinada pelo culto e levada a cabo pela monarquia. Ou seja, o sacerdote diz qual é a vontade de Deus e o rei leva essa vontade a cabo. Ou seja, o rei cumpre essa vontade. Só que a vontade que o sacerdote apresenta como sendo de Deus, na verdade, é a vontade do rei. É a vontade do rei. E isso deve nos remeter, inclusive, para uma questão eclesial. Vocês todos e todas, mas aqui eu quero destacar Eusi. Eusi gosta muito de se perguntar assim: e o que é que isso tem a ver com a realidade? E a pergunta de Eusi é muito boa. Nós nunca podemos perder essa pergunta de vista. O que é que isso tem a ver com a realidade? Sem nos delongarmos muito, vale perceber o seguinte: que a teologia cristã do ano 300 até hoje é
toda ela uma grande idolatria, salvo raras exceções. Ou seja, por que podemos dizer isso? Vamos retomar a etimologia da palavra idolatria. Nós temos ídolos, que é imagem, mas não só imagem palpável, é também a imagem mental. Ou seja, quando eu digo Deus, eu penso em alguma coisa. Eu tenho uma imagem de Deus na minha cabeça. Então, ídolos é isso. Imagem, ideia, conceito. E latria vem de latrel, que significa cultuar. Culto é no sentido de o que é idolatria? É cultuar ou se mostrar fiel a uma determinada imagem, a um determinado conceito sobre Deus. Então, a teologia sempre apresenta uma imagem de Deus. E a partir do século IV, desde que o cristianismo passou a ser religião do império, as reflexões sobre Deus acabaram por apresentar Deus como se fosse um imperador sentado num trono, esperando que nós a ele nos dirigíssemos como súditos, como vassalos. Então, a partir do século IV, toda a teologia é apresentada por essa ideia do Cristo Rei, por exemplo, do Deus soberano sentado em seu trono. Ou seja, aí a ideia de Deus está muito próxima do que se esperava de um rei, de um imperador romano. E isso passou para nós. Com o passar do tempo, essa imagem de Deus rei é dilatada e, por que não, reforçada ali no contexto do feudalismo. E Deus passa a ser apresentado como um senhor feudal. Então ele é uma espécie de um senhor feudal, não é? E o que caracterizava a relação de um senhor feudal com seus vassalos? É uma relação de favor, de favoritismo, no sentido de que o vassalo precisa conquistar os favores de seu senhor. E então entrou para a mentalidade cristã essa ideia de que nós precisamos conquistar os favores de Deus fazendo aquilo que agrada a Deus. E então veio a Reforma Protestante, cujo marco mais forte é o ano de 1517, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da famosa igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Martinho Lutero queria uma reforma, mas o que houve foi uma revolução que levou a igreja a mais um cisma. Lembrando que lá em 1054 já havia ocorrido o primeiro cisma entre a igreja ocidental e a igreja oriental. A reforma foi o segundo grande cisma, o segundo grande racha. E a reforma não se livrou dessa ideia do Deus imperador, nem do Deus senhor feudal. A reforma, que já estava mais num contexto do surgimento da burguesia, acaba também olhando para Deus a partir das lentes do senhor burguês, do burguês, que é profundamente individualista. Então, isso tudo está presente, de modo que quando nós vamos à teologia, quando nós vamos aos cultos, às missas, nós percebemos que os nossos ritos, sejam eles protestantes ou católicos, estão muito próximos dos ritos imperiais, feudais e burgueses. Porque a ideia de Deus que predomina na mentalidade cristã é uma ideia idolátrica.
Por que idolátrica? Porque a ideia que nós temos de Deus, na maioria das vezes, não coincide com o que Deus é, nem com o que Deus disse de si mesmo. E esse problema aqui ganha muita força no livro do profeta Oséias. Agora, eu queria que vocês, se possível, verificassem aí nas Bíblias de vocês o capítulo 4, versículo 15. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Oséias 4:15. Porque o profeta Oséias é profundamente irônico. Um dos principais santuários do Reino do Norte era o santuário de Betel. Quatro 15. Vejam aqui, eu vou ler. 4:15. Se tu te prostituis, Israel, ou seja, se tu cometes idolatria, que Judá não se torne culpado, ou seja, não transfira sua culpa para outro povo. Não vos dirijais a Gilgal, não subais a Bet-Aven, e não jureis pela vida de Yahvé. Eu quero que vocês atentem para a palavra Bet-Aven. Vocês estão vendo essa palavra? Podem dar um sinal? Bet-Aven. Quem olhar para essa palavra Bet-Aven pode pensar que é uma cidade, mas não é. Como eu disse, havia ali no Reino do Norte um santuário muito famoso, onde havia um bezerro de ouro que foi posto ali para ser adorado, para manipular o povo. Esse bezerro ficava no santuário de Bet-El. Bet significa casa em hebraico. Bet, casa de. A palavra Bet significa casa de. E El significa Deus. Bet, El, casa de Deus. Aqui, no entanto, aparece outra palavra. Não é Bet El, é Bet Aven. Aqui é uma ironia do profeta. Por quê? A palavra Aven significa injustiça, perversidade. Ou seja, o profeta faz uma espécie de trocadilho e chama Bet-El, que é a casa de Deus, de Bet-Aven, casa da injustiça, casa da perversidade. É uma crítica muito forte. Imagine o profeta dizendo: nem adiantam ir lá para a casa da perversidade. Casa da perversidade. Porque a casa de Deus havia se tornado uma casa da perversidade, uma vez que as reuniões não eram libertadoras. As reuniões eram idolátricas. Estavam ali só para legitimar a ordem injusta. Ali se diz, lá no capítulo 13, versículo 2, que o povo ia para beijar o bezerro de ouro que ali estava. E o que perpassa o livro do profeta Oséias é a ideia de que quem beija o bezerro de ouro, na verdade, estava beijando os pés do rei e do sacerdote, porque aquele bezerro representava os intentos injustos e perversos do rei e do sacerdote. Ou seja, o ídolo é uma representação de quem o fez. Por isso, beijar os pés do bezerro de ouro equivalia a beijar os pés do rei e do sacerdote. Um ponto fundamental aqui, que nós ainda não tratamos, é que no livro do profeta Oséias, a idolatria aparece em estreita ligação
com o tema do conhecimento de Yahvé. Ou seja, idolatria e conhecimento estão assim, como que intimamente relacionadas. É que no Êxodo, vocês devem se lembrar, inclusive o capítulo 20 do livro do Êxodo, eu vou abrir aqui, fiquem à vontade. Êxodo 20. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: é assim que esta é a introdução dos 10 mandamentos. Eu sou Yahvé teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Tudo o que se segue é consequência da identidade de Deus, porque Deus é aquele que arranca da casa da escravidão, ou seja, é o Deus libertador. E porque é o Deus libertador, todos os mandamentos estão fundamentados nessa identidade libertária de Deus. De modo que aqui nós vemos o modo como o próprio Deus se apresenta. Eu sou o Deus que arranca da casa da escravidão para a terra de liberdade. Nesse sentido, o capítulo 4, sobretudo, do livro do profeta Oséias, apresenta uma tese para explicar o porquê da idolatria. Por que o povo está sendo idólatra? E lá no capítulo 4, versículo 1, nós lemos a seguinte tese, a tese que explica por que a idolatria está crescendo. É que, abro aspas, não há conhecimento de Deus na terra. Fecho aspas. Oséias 4:1. Não há conhecimento de Deus na terra. Aqui não se trata de um conhecer teórico conceitual. O verbo conhecer em hebraico se diz iadá. Iadá se escreve assim: Y-A-D-A-H. H mudo. Y-A-D-A-H. É o verbo iadá. Iadá. E o verbo iadá é aplicado no contexto matrimonial, ou seja, iadá é um verbo que designa relação sexual na Bíblia. Se diz que Abraão conheceu Sara e Sara gerou um filho, por exemplo. Ou seja, não é um conhecer apenas teórico, é um conhecer experiencial, é um conhecer prático, é um conhecer com a pele, com a própria vida, é fazer uma experiência de Deus. Na experiência do Êxodo, o povo conheceu Deus. Conheceu Deus, mas conheceu Deus libertador não porque Deus tinha dito eu sou o Deus libertador, mas porque Deus libertou o povo. E quando o povo vive essa experiência de libertação, aí o povo descobre que Deus é libertador. Nós vimos isso. Agora, como o povo se esqueceu que Deus é libertador, o povo passou a abraçar os deuses. Deuses que não são capazes de libertar. Por isso a crítica à idolatria. Isto quer dizer que qualquer teologia que não apresente Deus como libertador é uma teologia idolátrica. Porque fora da liberdade só há ídolos. Isso é de fundamental importância para compreendermos como a identidade de Deus, construída na experiência do Êxodo, é determinante no modo como o profeta olha para a sociedade, compreende-a e critica-a.
O ponto de partida do profeta é a identidade de Deus. Ora, se Deus é libertador, se Deus arranca da casa da escravidão, e, por outro lado, o povo de Israel, sobretudo as classes dirigentes, estão fortemente atreladas aos esquemas opressores, isto quer dizer que o povo deu as costas para Deus. Se o bezerro de ouro, o bezerro de Betel, gera opressão por cima de opressão, é sinal que este bezerro é um ídolo. Deixou de ser um ícone e passou a ser um ídolo. Por ter abandonado o caminho da vida, expresso nos 10 mandamentos, o país passou a viver um segundo êxodo. Mas este segundo êxodo foi precedido por um segundo Egito. Poderíamos até melhorar a ordem aqui das palavras e dizermos assim que por ter abandonado o caminho da vida, o povo experimentou um segundo Egito e depois um segundo êxodo. O Egito agora, aqui não é um lugar, mas é um estado. O Egito é símbolo da escravidão. E no livro do profeta Oséias, o Egito é apresentado aqui como símbolo daquilo que significa a Assíria. Devido a todos esses problemas, a nação se enfraqueceu e o povo caiu nas mãos da Assíria. A Assíria arrancou o povo da sua terra. E a Assíria agora é vista por Oséias como sendo uma espécie de segundo Egito. Agora, assim como o povo experimentou a libertação lá do Egito mesmo, em termos geográficos, o povo também poderá experimentar um novo êxodo, que é a saída, é a libertação da Síria. Agora, para que esse segundo êxodo aconteça, o povo precisa abandonar a lógica faraônica, a lógica egípcia. Em 10:13, Oséias 10:13, se diz que o povo estava confiando em carros e guerreiros. Essa é a lógica do Egito. O povo do Egito confiava em carros e guerreiros. Mas Yahvé tinha uma outra lógica. Yahvé incutiu na mente do povo uma outra forma de se organizar para alcançar a liberdade, que é a organização popular. No Êxodo, Moisés reúne e articula o povo em torno de um projeto de libertação. E o povo consegue se libertar. Mas agora o povo está depositando a sua esperança na lógica opressora, que é de confiar no arco, na flecha, no carro, no guerreiro. Mas o profeta convida o povo a abandonar essa lógica e a confiar novamente na organização popular como possibilidade de viver um novo êxodo. Nesse sentido, o profeta coloca o fim da idolatria como condição essencial para que também venha o fim do poder político-religioso representado pelo sacerdote e pelo rei, a fim de que haja um novo começo, uma nova história. Ora, o povo adorou outros deuses. O povo se prostituiu. E por isso o caos reinou. O caos reinou e a desgraça se abateu sobre o povo. Mas Deus está chamando o povo para um novo êxodo.
Isso nós já vimos em o nosso encontro passado, mas vale a pena irmos novamente ao livro do profeta Oséias. Penso que o capítulo 13 seja um bom lugar para irmos agora, dada a sua força. Estou abrindo aqui. Vamos começar pelo 11. O capítulo 11. Capítulo 11, versículo 11. Eu acho que o 11 pode vir primeiro. 11:11. Como um pássaro, eles virão tremendo do Egito, como pombas da terra da Assíria. E eu os farei habitar em suas casas. Oráculo de Yahvé. Oráculo de Yahvé. Aqui no capítulo 13, agora nós lemos 11:11. Capítulo 11, versículo 11. Agora nós estamos indo para o capítulo 13. No capítulo 13, aqui na altura do versículo 9, nós vemos o profeta fazendo mais uma crítica à monarquia. E aqui o profeta mostra a incapacidade de os reis prestarem auxílio ao povo de Israel. Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, a quem dizias, dá-me um rei e um príncipe. Dá-me um rei e um príncipe. Ou seja, aqui está posto de maneira muito clara o desgosto de Deus diante da monarquia, porque a monarquia se tornou um instrumento de opressão. Mas é abandonando a monarquia que o povo poderá, de alguma forma, experimentar um segundo êxodo. Noutras palavras, é como se o profeta dissesse: Israel, para que tu experimentes um novo êxodo, ou seja, uma nova libertação, tu precisas, Israel, deixar de lado essas estruturas que estão todas apodrecidas, estão todas comprometidas. Porque na lógica de Yahvé, os meios são tão importantes quanto os fins. São tão importantes quanto os fins. Não é possível alcançar a liberdade pelos mesmos meios dos opressores. Não é possível. É preciso deixar a monarquia. É preciso abandonar o santuário idolátrico para que o êxodo aconteça. A ideia que subjaz aqui é de que o êxodo, para acontecer, precisa que, primeiramente, haja uma entrega confiante do povo a Deus. O povo precisa se entregar e confiar em Deus, não no Deus distante, mas em Deus como presença junto a nós, que nos anima para que nós alcancemos a libertação. Eu queria agora dizer mais uma coisa aqui e em seguida eu gostaria de lhes ouvir. Eu queria arrematar essa questão dizendo assim, que a memória do Êxodo é que dá condições e critérios para o profeta fazer uma crítica socio-religiosa. É a memória do Êxodo. Sem a memória do Êxodo, o profeta não seria capaz de fazer uma crítica. Porque existe uma diferença fundamental no modo de observar a vida quando nós colocamos lado a lado a filosofia grega e a mentalidade
profética. Não sei se já lhes disse isso, mas convém ressaltar de novo. O grego é contemplativo, ou seja, na perspectiva grega, o mundo é objeto da contemplação. O grego contempla, depois descreve, e num terceiro momento se pergunta se a sua descrição corresponde com a realidade. Em outras palavras, o grego observa o mundo, vê a injustiça, por exemplo, descreve conceitualmente o que é a injustiça e depois se pergunta se a sua descrição realmente corresponde com a injustiça real. E parou por aí. Na concepção profética, vai-se além disso. O profeta, à semelhança do grego, também contempla a realidade, descreve a realidade, mas não se pergunta, mas ao invés de se perguntar se a sua descrição corresponde com a realidade, o profeta se pergunta se a realidade corresponde com a vontade de Deus. Ou seja, o profeta olha para o mundo, descreve o mundo e se pergunta: o mundo está como Deus quer? Se o mundo não está como Deus quer, o mundo precisa ser transformado. Ou seja, Deus é liberdade, é libertador. O profeta olha para a sociedade e a vê sob profunda opressão. Logo, não está como Deus quer. Deus quer a liberdade. A liberdade como fruto da justiça. Então o profeta critica o sacerdote, o rei, os príncipes, os chefes. O profeta critica tudo quanto está posto ali a serviço da opressão. Um biblista chamado Louis Sicre é um biblista católico, cunhou uma expressão que acho que seja muito propícia para este momento, quando ele diz que a profecia de Israel é uma pedra no sapato da monarquia. E é também, nós podemos dizer, uma pedra no sapato da ala sacerdotal. Porque o profeta se coloca sempre numa instância crítica. Nesses dias, eu fiz um achado fenomenal. Eu lhes peço licença por 15 segundos para eu pegar um livro aqui. Só um momento. Eu estou com um livro em mãos aqui, um livro muito antigo, é de 72, esse livro. E vejam o título. Eu não sei se está visível, mas o título do livro está em espanhol, é de José Porfirio Miranda, Marques e a Bíblia. Marques e a Bíblia. O autor do livro é profundamente conhecedor do marxismo e, ao mesmo tempo, profundamente conhecedor da Bíblia. E o autor desenvolve uma tese que é fundamentalmente importante para nós. É que o autor diz mais ou menos assim: Karl Marx, ao apresentar um método para ler a realidade e criticá-la, jamais pretendeu
a algum tipo de absolutismo. Ou seja, Karl Marx apresenta um método para ler a realidade que, segundo o próprio Marx, é passível de crítica. Com o passar do tempo, não todas as pessoas, mas alguns grupos passaram a assumir os escritos de Marx de maneira dogmatista, de maneira dogmática, e fecharam ali. Alguns grupos, não todos. E com a Bíblia não foi diferente. E o livro do profeta Osés está perpassado disso. É que o povo, com o passar do tempo, foi assumindo a fé em Deus, a fé em Yahvé, de maneira dogmatista. O povo, ao invés de assumir a fé como compromisso e como plataforma para criticar todas as instituições, o povo passou a usar a fé como uma espécie de superstição, uma espécie de fetiche para garantir que tudo correria bem. Por isso é importante nós nos darmos conta dessa dimensão crítica que é própria do profetismo. O profetismo sempre é crítico. O profetismo nunca fecha, sempre está aberto. E nós podemos ver isso em outro momento, é que na Bíblia um profeta vai criticando o outro, vai depurando o que o outro profeta diz. Há profetas que fazem sínteses de outros profetas. Há outros que criticam seus antecessores. E assim a Bíblia vai sendo sempre esse movimento dialético e dialógico, nunca fechando nada, mas sempre colocando uma questão fundamental para que outras tantas possam ser discutidas à luz desta questão. E o ponto fundamental, o ponto inegociável da Bíblia, sobretudo no campo da profecia, é de que Deus é libertador. Esse é o ponto de partida. E o que leva a profecia à concepção de que Deus é libertador é a experiência do Êxodo. Sem Êxodo, não se pode falar em Deus libertador. Por isso, a memória do Êxodo é tão importante. É tão importante. Agora, eu gostaria de lhes ouvir sobre o que nós temos conversado, sobre as leituras que vocês fizeram. E, ao final, eu gostaria de propor um próximo passo para mais uma releitura do Êxodo em outro livro da Bíblia. Eu gostaria de propor isso, mas primeiramente eu gostaria de lhes ouvir. Eu acho que uma coisa que fica muito contundente, né, em Oséias é essa questão da religião. E aí, quando a gente, inevitavelmente, porque você já disse isso em outros encontros, que a Bíblia tem a ver com a nossa história, né, também. Então, inevitavelmente, a gente faz a comparação do que acontece hoje no Brasil. Né? Não só no Brasil, em outros lugares, mas assim, eu falo do Brasil porque o Brasil é onde a gente conhece melhor. Então, essa questão da linha neopentecostal, a forma como se alia ao poder e manipula, né, o pensamento do povo, isso fica muito claro em Oséias, né? Então, parece que é uma repetição do que já aconteceu há não sei quanto tempo atrás. E o mesmo quando você coloca, né, que o povo já experimentou a libertação, né, com a saída do Egito,
e volta para o Egito, né? Volta novamente para a escravidão, porque dá valor à ideologia da elite, ao invés de dar valor à sua própria organização popular, como você falou em relação a Paulo Freire. Então, parece que se repete, né? Que a história ela vai se repetindo. E o que, para mim, fica mais forte nele é isso, essa questão da religião, né? Da manipulação que a religião faz. E na linha neopentecostal dentro, aí eu não vou falar nem das outras igrejas cristãs, eu vou falar da nossa, da Igreja Católica, né? A linha que aparece na Canção Nova, na Opus Dei, na Apostolado, como é o nome dele? Arautos do Evangelho, Uhum. né, é uma linha semelhante a isso aí que a gente está vendo nesse profeta. E é difícil lidar com isso, é muito difícil. Pelo menos para mim, né, acho muito difícil a gente lidar, porque vai de encontro ao Deus libertador, que você tanto coloca e que a gente tanto busca. Né, em tudo que a gente está fazendo e está indo atrás de justiça social, tudo. Então, eu tenho um problema muito grande com essa linha, porque tudo que vem dessa linha, eu tenho uma verdadeira ojeriza. Eu não consigo nem... Eu leio, né, claro, eu leio, eu escuto tudo, mas eu não consigo me aprofundar muito, não, porque eu já consigo ver mais na frente o que é que aquilo está querendo dizer, né? O que é que Isso. levar nesse sentido aí, que é contrário ao que a gente acredita e contrário ao Deus libertador da Bíblia. É isso. Muito bem colocado, Vê. O que me chama a atenção também, ainda pegando esse gancho da Veridiana, é que, assim, parece-me que esse neopentecostalismo ele está sendo reativado, reanimado, principalmente entre jovens, que naturalmente deveriam ser libertários. E isso é entristecedor. Isso constrange até, porque eu vejo filhos de amigas que são meninos assim maravilhosos, mas que têm essa ideia, essa dificuldade até, parece que eles têm dificuldade até cognitiva, de entender que a organização popular é a saída para se diminuir a desigualdade. É mesmo triste até. É verdade, Ana Paula. Mas... Amaro? Terezinha pediu também. Terezinha. Pode falar, Terezinha. Tem que tirar o microfone, Terezinha. Tem que abrir. Tem que abrir o microfone. Está fechado, Terezinha, seu microfone. Para mim era você que abria, Alex, desculpe. Eu acho o seguinte, eu vi uma vez um trabalho assim, é o seguinte, o problema todo é que a partir do século IV, né, os cristãos se prenderam a símbolos, a ritos, né, como até hoje. E a palavra é de Cristo, porque eu não sei, me perdoe, eu tive uma dificuldade muito grande de ler o Primeiro Testamento. Sempre eu vejo ligado assim, muito Israel. Aí quando vem a situação da Palestina, eu me solidarizo muito com a Palestina, os palestinos, me dão um mal-estar até na missa. Israel, o Senhor. Eu fecho, eu quebro. Então, eu tenho uma dificuldade de ler. Eu acho muito bonito a Bíblia, mas vocês têm que ver que assumiram. Está me ouvindo, não? Está me ouvindo? Está muito bem. Sim, você está... Não, o dedito mostrou a mão. Isso também. Então, eu acho que a gente devia ver. Eu achei ótimo quando você falou
o problema, assim, eu queria muito saber desse livro, fiquei muito interessada, porque eu tenho, assim, uma grande admiração por Marx, e acho mesmo, Marx, eu tive uma discussão muito séria com um padre amigo, que deixou até de falar comigo, porque na Páscoa do ano passado, eu falei, a gente tinha um vinho e outro, né? A gente solta a língua, aí eu disse assim, Marx é o profeta dos nossos tempos, porque ele veio para sistematizar cientificamente, né, o método da libertação proposta por Jesus, que é o reino de Deus, que o que é o reino de Deus é, como diz a Internacional Socialista, é uma terra sem amos, quer dizer, é uma terra de irmãos, né? Aí eu vi, quando ele estudou e passou 40 anos da sua vida, morreu pobre, miserável quase, deu a sua vida para estudar, e ele via que só a classe trabalhadora, quer dizer, os trabalhadores, ela que era capaz disso, porque na Revolução Burguesa de 1789 na França, foi a burguesia, foi a libertação política, mas a libertação social teria que passar pelos trabalhadores, entendeu? Então, o que se faz hoje? Vindo no mundo de hoje, os imperialistas, né, a classe dominante, quer dizer, o capital, né, todo, ele resolveu estudar Marx. Você sabe bem, a partir do desmonte que se fez, me perdoe o Papa João Paulo II, que hoje faz 100 anos de nascimento, se juntou com Reagan, com Thatcher, não sei quem, para desmantelar a União Soviética, inclusive com seus defeitos internos também. Aí disse, não, o socialismo acabou. E eles começaram, então, a ver um manifesto comunista que dizia, não, corta isso, corta isso, corta isso. E exatamente o que eles estão fazendo. Eles, em vez de dizer, como dizia Marx, trabalhadores do mundo, do todo mundo níveis, etc., imperialistas, vamos dizer assim, capitalistas do mundo todo níveis, e conseguiram, né, de 8 anos para cá, você vê crise em cima de crise desse capitalismo, a gente está na pior crise mesmo dele, e queiramos que nós, através, voltando sempre para Cristo, quer dizer, isso que eu digo, olha, tem uma esperança que a gente consiga, com essa solidariedade, com esses sentimentos cristãos que vão aparecendo diante dessa pandemia, a gente consiga criar um novo mundo, porque, digo mesmo, se esse capitalismo se recompor, eu não vejo saída. Assim, a gente crendo em Deus, só vou acreditar mesmo que é outro mundo. Quando passar dessa para outra, que eu vou viver o reino de Deus. Quando Jesus veio dizer aqui e agora. E ele deu as bem-aventuranças. Na bem-aventurança, ele diz ainda para o combate, né? Então, gente, eu acho que eu queria muito ler esse livro para ver o que é que ele diz. Realmente, eu tenho amigos realmente marxismo dogmáticos, né? A gente conhece, mas é porque eles não leram Jesus Cristo. A gente, como cristão, eu vou ler Marx como cristã, né? E vejo que ele, olha aí, gente, o caminho é esse, mas sem deixar de crer neste amor, nessa fraternidade, né? Sem ódio. O que o capitalismo faz ele sempre foi assassino, nunca teve capitalismo humano, social, humanizado, como disseram. Sempre e agora estão usando a própria pandemia para se recomporem, fazendo coisas horríveis. Então, eu fico nesse dilema, viu, gente? Eu acho que a gente tem que se unir, quer dizer, procurar. Tem muita gente boa no mundo surgindo com ideias novas, muitos autores, pensando num novo mundo, assim, meio que não se fala que é cristão, mas que seja o que Cristo nos diz, né? De ser uma fraternidade, né? Sem ambos, ainda vai demorar muito, sem patrões, mas a gente se fortalecer, porque o que eles fizeram também? Manipularam isso, formataram o cérebro humano, como Nicoleles bem diz, num livro dele aí, que saiu, que como eles formatados sabiam que era através da tomada de consciência que os trabalhadores, com essa sua miséria, constata isso e vai para a luta, né, que aí, como Lênin mostra tudo direitinho, como fazer isso, o estado da revolução. Aí, o povo hoje, o que é que a gente vê, gente? Está parado, gente. Diante de tanto escândalo que a gente está vendo desse cara, desse aí, e a gente está parado.
Então, ainda bem que a gente se alimenta aqui disso aqui, mas eu não queria que a gente... Isso dá uma impressão, para não ficar como na Constantinopla. Eu acho muito bom que ele disse, que é justamente o que Marx vem dizer quando lê Hegel, e disse, até agora, só se fazia analisar e refletir sobre a realidade. Agora vamos transformá-la, quer dizer, a gente tem que transformar a realidade. Eu não sei como, mas a partir desse momento de união, acho que é possível, entendeu? Mas com Cristo manda, Cristo nos diz lá, entendeu? Não a mensagem de Cristo, a gente tem que ser fiel à mensagem de Cristo. Aí eu não sei, me perdoe, se a gente está lá, eu sei que é o método que você está usando para nos puxar, para mostrar que o Cristo é libertador. Mas Jesus está aí, Jesus, Filho de Deus, né? Antes era um profeta Osés, profeta Amós, profeta... Mas a gente, o Jesus, o Filho de Deus. Então, vamos nos ater ao Jesus vivo. É isso que eu queria dizer, me desculpe. Muito bem, obrigado, Terezinha. Agora sou eu, não? Eu não sei, não vi ninguém falando. Opa, então estou depois de Adérito. Sou eu, é? Não Amaro, não. Amaro, é? Depois é você. Olha, depois desse manifesto comunista de Terezinha, eu acho que eu não vou dizer mais nada. Terezinha, é isso mesmo. Todos nós nos sentimos assim. Mas veja, você estava falando, eu acho que é o meu telefone que está dando esse eco. Deixa eu sair, peraí. Acho que era isso mesmo. Então, eu acho que você estava falando e, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo extremamente abatido e desanimado pelas verdades que a gente está ouvindo, pelo que Viridiana falou, que é tudo uma repetição sem fim, de séculos e séculos, né? Parece que a gente, eu não sei, me deu uma sensação muito estranha, de repetição e de beco sem saída. Mas eu me lembrei do Papa Francisco. O Papa Francisco, né, é uma coisa maravilhosa, é uma luz realmente nessa escuridão, que ele nos traz para a gente, ele tem nos mostrado, além de tudo, algumas saídas, né, com os chamamentos que ele tem feito para toda a igreja, da qual a gente faz parte, e que é tão dividida em tantas igrejas, nessa coisa esfacelada que a gente está vendo aí, onde há uma grande divisão e uma intolerância entre nós, entre os irmãos. E a gente tem que pegar essas saídas, né? Por exemplo, essas que ele tem apontado. Seja com essa economia de Francisco, que ele estava prestes a promover aquele encontro, né, tão importante. São esses movimentos que tentam atrair a juventude, os jovens, as futuras gerações, para que elas façam essa transformação que você estava falando, Tereza. Nós vamos pegar ainda, nós fazemos parte disso também, dessa transformação, mas a gente sabe que isso é uma coisa que tem que ser construída mesmo, que a gente tem que trabalhar duro para construir isso tudo. Então, é isso, eu queria ficar com esse mote do sair do desânimo e ir para a esperança, e o mote do Papa Francisco de que é possível, sim, nós transformarmos a nossa sociedade, a gente precisa acreditar nisso e batalhar por isso, dentro da igreja, fora da igreja, como a gente aprendeu como cursilista, né? Que a gente tem que ser sal e luz nesse mundo, né? Então é isso, vamos fazer. Ótimo, Amaro, é isso mesmo. Pronto, agora sou eu, não? Sim. Eu não vi as pessoas aí se colocando. Sim, mas o que eu vou dizer, né? É mais ou menos na linha de Amaro, né? Pelo que você colocou aí, Kino, eu percebi que a questão da relação entre a igreja, né? A fé, os sacerdotes e os dirigentes, né? Continua a mesma coisa, né? Porque lá já existia isso, né? E a gente vê muito na história, né? Claro que o cristianismo surgiu independente, né? Até, né, ser absorvido pelo Império Romano e se tornar, né, a cristandade, né?
Isso. E o que a gente hoje é essa cristandade até hoje, né? Isso, quer dizer, essa questão de a verdade nos libertará, né? Parece que deixou de existir desde que a Roma pegou a gente, né? Lá acho que foi Constantino, né? Acho que foi. Uhum. Né? E a partir daí a gente não saiu mais disso, né? Viramos cristandade até hoje. Né? Mas eu acho que, claro, né, que a gente tem que, apesar disso, estar procurando caminhos, né, como o Amaro colocou, né? E em relação ao capitalismo, né, que você falou em Marx aí, né, na linha de Teresa e de Amaro, né, a gente tem que um dia sair do capitalismo, né? Eu como um pobre que não entendo nada dessa área, né, não sou da minha área, nem sou estudioso disso, mas eu tenho comigo essa utopia que um dia a gente vai sair do capitalismo, porque o capitalismo, né, já está provado que ele não funciona. Né? Mas nós estamos, né, muito condicionados ao capitalismo, né? São mais de 5 séculos, né, de capitalismo, né? Desde quando começou a burguesia, né? A Teresa falou isso aí um pouco, né? A burguesia começou com... Aliás, o capitalismo começou com a burguesia, né? E a Revolução Francesa foi a revolução, né? Hoje a democracia também é burguesa, né? E por aí vai, né? Então, não é isso? Então, a coisa não está muito, né? A gente fica sempre dentro desse mesmo, né? Essas mesmas parâmetros, né? Parece que não conseguimos sair muito. Mas eu estou esperançoso aí nesse encontro de economistas aí de Assis, né? Que pode ser que surjam algumas ideias, não é isso? E a gente comece a ir atrás dessas ideias ou desses projetos aí de uma nova mudança, né? Nesse aspecto, né? Porque o capital, o comunismo, né? Não é que deu certo, não deu errado, né? Ele nunca conseguiu se implantar aqui, né? Ele nunca conseguiu, né? Então não existe, nunca a gente não pode dizer o comunismo é bom, nem é ruim, porque nunca conseguiu, né? A gente não pode dizer que a Rússia foi comunista, nem que a China foi. A China hoje é capitalista, né? Ou seja, então esse comunismo real que chamam aí, né? Nunca foi real, né? Na verdade. Então é nessa linha que eu queria, né? Ver aí, né, essa esperança, né, de que surja modelos aí, propostas de modelos novos aí para a gente poder e tentar, né, porque o capitalismo realmente ele vive de crise, né? Vive de crise. O capitalismo ele vive de crise. Entendeu? A cada 10 anos tem uma crise e essa parece que foi a pior, né? E veio a pandemia e piorou mais ainda, né? Parece que não vai sair muito mais da crise, né? É isso? Tá, é isso. Eu fico por aqui. Obrigado, Zequinho. Muito bem colocado, é isso mesmo. Se alguém não houver mais ninguém para falar, eu queria dizer alguma coisa ainda para que nós finalizemos. Como é que está? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia falar uma coisa, mas eu acho. Sim, quem? Euzi? Eu estava só murmurando aqui. É porque eu achei interessante quando você fez o comparativo entre a cultura grega, né, contemplativa, e a parte do profeta, né, que que ao invés de olhar a realidade, pergunta se o mundo está como Deus quer, né? Uma coisa dessa linha que você colocou. E isso eu fiquei matutando na minha cabeça, que se a gente perguntar se está como Deus quer, a gente vai responder que está muito ruim, não é? A gente está longe do que Deus quer. E a própria instituição igreja, ela não nos ajuda a essa evolução. Então, chegou a hora de nós, leigos, ser protagonista deste processo, né? E nós estamos nessa luta, buscando isso. O espaço, a gente tem que cavar.
E a gente tem que lutar por esse espaço, como a gente está lutando por um governo melhor aqui no Brasil, né? Pela justiça, pela liberdade. Mas a gente precisa ter muita fé para a gente não desanimar, ter muita esperança de que Deus vai agir se a gente agir. Então, o que ficou para mim nisso tudo, trazendo do êxodo, da experiência do povo, no segundo êxodo, e trazendo para a nossa realidade hoje, que é o nosso terceiro êxodo, eu estou achando, eu estou botando mais ou menos essa comparação. Então, eu não arrumei muito minha cabeça nesse sentido. Eu estou fazendo comparativos e procurando ver na realidade da gente de hoje o que é que a gente tem a fazer a mais. E se a gente está pronto para fazer, ou se a gente vai se aprontar fazendo. Que eu acho que é mais provável que isso aconteça. Eu queria uma opinião sua, não sei se eu fui clara, que eu ainda estou com as coisas meio desarrumadas. Inclusive, vale lembrar que nós não percebemos alguns detalhes na Bíblia, porque a tradução do hebraico para o português compromete muito, muito mesmo. Mas, por exemplo, nós falamos assim em português. O caminhante. Caminhante é uma pessoa que caminha. Mas eu posso estar aqui sentado agora e dizendo eu sou um caminhante. No hebraico isso não existe. Só é caminhante quem está naquele momento caminhando. Ou seja, o hebraico é muito do movimento. A mentalidade hebraica é a mentalidade do movimento. De modo que está com Deus, na concepção hebraica, quem está fazendo o que Deus quer. Isso quer dizer, Eusi e demais, que para o povo hebreu, sobretudo na percepção da profecia, a experiência de Deus e a transformação do mundo vai acontecendo à medida que o povo se lança nessa tarefa de transformar. E é fazendo que o povo vai descobrindo como fazer amanhã. É como se cada passo revelasse qual deve ser o passo seguinte. É sempre assim, o povo é muito experiencial. E eu acho que essa dimensão nos falta muito. Nós, de maneira muito geral, digo assim, não nós aqui deste grupo, mas todo mundo, eu me incluo nisso. Nós, às vezes, planejamos muito e ficamos muito distantes da vida. Mas é preciso fazer, como disse o filósofo, teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ao dizer que a fé é um salto no escuro, na certeza de que lá embaixo Deus está para nos aparar em seus braços. Ou seja, é preciso que nos lancemos. Lembremos-nos, por exemplo, de Gênesis 12, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão sai caminhando, sem saber para onde ia, mas chega à terra. Isto quer dizer que a fé de Israel e colocando em um termo mais próximo, a fé cristã é uma fé que se faz no caminho, é sempre no caminho. Quando em João os discípulos perguntam: Mestre, onde moras? O mestre não diz assim: eu moro em tal lugar. Ele diz assim: vinde e vede. Ou seja, querem saber onde eu moro? Venham atrás de mim e vejam. Isto quer dizer que a libertação vai se dar à medida em que nós nos dermos à missão libertadora. É preciso que nós nos lancemos para que descubramos como Deus age por meio de nós. Há aquela música muito bonita de Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. E a música toda, vocês podem ouvi-la de novo, muitas vezes já conhecem, é muito perpassada por essa ideia de que é preciso
tirar a roupa espiritual e nos deixarmos ser tocados pela vida, porque é quando a vida nos toca de verdade que nós nos lançamos na vida para transformá-la. E isso tem muito a ver com o que Terezinha colocou também, com o que Betinho falou, com o que Amaro colocou, o Veridiano, e todos e todas vocês colocaram. Talvez seja por isso que nós temos ainda tanta dificuldade de viver uma mística libertadora. Muitas vezes, as alas mais comprometidas da igreja não são tão regadas por uma mística como o são aquelas alas mais carismáticas, mais neopentecostais. Então, eu penso que nós precisamos dar esse passo de conseguirmos viver e ajudar outras pessoas a viverem uma mística libertadora. E é nesse sentido que eu penso, hoje eu estava pensando que talvez fosse interessante se nós fizéssemos uma visita ao livro dos Salmos e percebêssemos como o povo conseguiu desenvolver uma piedade popular, mas uma piedade popular fortemente fundada na experiência da libertação. E podemos ver nos Salmos como as romarias dos Salmos, as procissões, eram verdadeiros protestos contra a injustiça e convocações a que a sociedade voltasse para o caminho da liberdade e se comprometesse em garantir a liberdade. Porque penso que nós precisamos aprender, descobrir ali os meandros de uma vida orante, mas que seja uma oração fruto da experiência de liberdade. Pois eu tenho percebido que nos círculos carismáticos ora-se muito, medita-se muito, mas se medita na maioria das vezes e se ora a partir de uma experiência de alienação e não de uma experiência de liberdade. E aí a oração se torna um campo que fecha, um campo isolado no meio do mundo. Mas é possível sim nós desenvolvermos uma mística libertadora, encontros que sejam regados de oração, encontros que nos façam sentir o coração do mundo batendo por liberdade, de modo que nos abramos para nos unir com o mundo nesta caminhada que é e precisa ser uma caminhada exodal. Uma caminhada exodal que foi tão bem traduzida por nosso Papa Francisco ao falar em uma igreja em saída. Uma igreja em saída é uma igreja em êxodo. A igreja que não está em êxodo está no Egito. Porque nós sempre precisamos estar saindo, sempre nos deslocando, pois a vida peregrina é traço característico da igreja. Não sem razão, lá no Novo Testamento, sobretudo no livro dos Atos dos Apóstolos, o povo de Deus não era chamado de igreja, mas era chamado de os do caminho, ou o povo do caminho, porque era um povo que estava sempre caminhando, sempre abrindo caminho. Então, hoje, nós fizemos uma segunda e última aproximação ao livro do profeta Oséias, para percebermos o modo como o profeta releu, reinterpretou e atualizou o Êxodo para o seu tempo. E isso nos deixa uma missão, que é a missão de nós, hoje, no Brasil, no Recife, também relermos o Êxodo, nos perguntando por aquilo que o Êxodo tem a nos dizer hoje, e nos perguntando sobre como nós, hoje, também poderemos fazer uma experiência de saída, uma experiência de êxodo. Um êxodo que tem a ver com as questões mais profundas que nos habitam, até aquelas questões de cunho estrutural. É um êxodo completo. É um êxodo que nos abre para a liberdade.
liberdade como fruto da justiça e do compromisso de viver o amor até as últimas consequências. Dito isso, e reforçando que eu estou muito feliz com as contribuições de vocês, eu lhes pergunto sobre o que vocês acham de olharmos algumas releituras do Êxodo no livro dos Salmos. Por acaso, vocês veem isso como um bom caminho? O livro dos Salmos? Dos Salmos, né? Sim. Isso. Tudo bem. Eu só queria te dizer para todo mundo uma coisa, que tuas palavras agora me tocaram profundamente. Eu acho que eu estava com uma sede muito grande de ouvir o que você disse. E você tocou no meu coração, que eu vou tentar me aprofundar mais no que você falou, que eu estou emocionada, porque me tocou profundamente as tuas palavras. Obrigada. Amém. Por nada, é uma alegria. Esse nosso encontro aqui é isso. É isso. E então... Janete quer falar, eu acho aí. Posso? O Quino, você foi hoje brilhante. Esse finalzinho você fechou de uma forma que tocou, como diz Elzi, tocou lá dentro. Muito bom. Que bom. Obrigado, Janete. Obrigada, dizemos nós. E eu gostei muito, Janete, de a gente poder conhecer o profeta Oséias através de Quino. Que beleza, viu? Como que análise. Agora, eu queria só fazer uma pergunta, Quino. Sócrates e Platão, eles não foram pouco profetas, não, só foram ele, por exemplo, Sócrates também não foi seria um pouco, ele não profetizou, não. Sim, quando ele deu a vida, entendeu? Para não trair a juventude, né? Deu grandes contribuições também, né? À humanidade. Quando nós lemos o Fédon, por exemplo, que é um livro pequeno, nós nos damos conta de que Sócrates foi um profundo profeta. Isso. Porque Sócrates chamou o povo a perguntar por quem somos nós, onde estamos, para onde queremos ir. Isso. E colocou a questão da maiêutica, ou seja, uma sequência de perguntas que faz com que nós cheguemos a respostas. Eu acho assim, e inclusive o julgamento de Sócrates, a meu ver, inspirou de maneira muito profunda o modo como os evangelistas contaram o julgamento de Jesus perante as autoridades romanas e judaicas. Isso. Eu vejo Sócrates, sim, como um grande profeta. Eu também, exatamente. Foi ótimo, muito obrigada por ter esclarecido. E navegar é preciso, viver não é preciso, já diz o grande poeta Fernando Pessoa, né? É verdade. E lembrando, Laura, que nós todos e todas aqui temos o carisma da profecia. Todo mundo aqui é profeta e profetiza. Isso. Nós somos, sim. E a nossa vida é a nossa palavra. Isso. E as nossas atitudes. Muito obrigada. Uma maravilha a experiência de hoje. Como todas estão sendo muito ricas para todos nós. Muito obrigada. Coisa boa. Eu que agradeço. Sim. Então, vocês têm mais... É uma responsabilidade aí que você está colocando na nossa costa. Nós somos profetas. Somos profetas. Exato. Vamos tentar. E sacerdotes também, no bom sentido, né? Sim, exatamente. Com certeza. No bom sentido, sim. No bom sentido, né? E a gente está aprendendo agora com você muitas coisas bonitas e para a gente se enriquecer e se fortalecer. Primeira coisa é tomar consciência, né? E isso a gente está fazendo através desse aprofundamento e do conhecimento do Antigo Testamento, que é muito importante. Sim. Porque a gente nunca tinha muito acesso, nunca tinha tempo, entendeu? Para voltar às nossas raízes, né? Todas. É verdade. Maravilha. Obrigada. Que bom.
Kino, por nada. você vai indicar quais são os salmos, né? Sim, eu vou. Vocês podem também, eu imagino que vocês visitem bastante os salmos. Isso. Vocês podem, vendo alguma coisa, mas eu também vou enviar minha contribuição. E aí, no nossos encontros, nós vamos somar essas contribuições. Mas eu pretendo preparar um texto que ajude a perceber Ótimo. os salmos no É. seu surgimento histórico e Que algumas bom. chaves Muito para importante. facilitar um pouco mais o É. nosso entendimento. Mas vocês podem já ir vendo os salmos e tentando perceber ali o que é que há de sopro libertador nos salmos. Isso. São orações. A resposta do povo ao chamado de Deus. Nós poderíamos concluir com uma prece? Isso. Ótimo. Pois pronto. Só Então, o mês de junho, os nossos encontros vão ser que dias? Vocês me dizem. Vamos planejar direitinho, né? Para ver os melhores. Seria 1º de junho, né? Feira, 1º de Ou junho. 1º 15 ou 8h22. 1º e 22, dia 1 e dia 22. Não, 1h15 ou 8h22. Você quase antiveste São João. É 1h15. Ah, no dia 1h15, 1º. né? Certo. Eu acho que é 1h15, não é? Primeiro, exatamente, é 1h15, Janete, tem razão. 22 é depois, na outra, seria 1h15, porque 29 já é o final do mês, né? Ok. Considero que São João. São João vai ser aqui na tela, viu? Com certeza. Todo vestido de matuto, né? No 22 a gente vinha tudo de matuto e fazia forró. Canjica virtual. O ano passado foi ótimo, né? Na casa de Zelma, né? Vamos estar ainda na quarentena. Com certeza. Esse foi o último do mês, né? Todo mundo está lembrado. Sim. Mandar fazer o depósito. É isso que eu queria falar? Certo, com. Não só sobre a atividade toda. Então vamos fazer uma prece? Vamos. Então, para facilitar, talvez fosse bom se cada um trancasse seu microfone e eu vou falar aqui, nós podemos repetindo para que as vozes não se cruzem e não haja microfone. Então vamos fazer essa prece. Nós podemos unir assim as nossas mãos como símbolo da nossa unidade com o Deus que habita os corpos sofridos, com o Deus que está presente no grito da Mãe Terra, dos pobres deste mundo, com o Deus que está junto a nós, em nossa caminhada por liberdade. Assim nós nos dirigimos a Deus. Deus de amor e ternura, sentimos a Tua presença junto de nós. Ouvimos a Tua voz desde o nosso interior e, igualmente, no grito da Mãe Terra, no clamor dos pobres, nos povos que carecem de auxílio. A injustiça, nosso Deus, é contra Ti, e por isso nos comprometemos a nos deixarmos ser soprados e sopradas pelo Teu bom Espírito, que nos encaminha rumo à liberdade.
nós renovamos contigo o nosso compromisso de vida, de que nossas opções neste mundo serão tomadas em função do projeto divino de amor e liberdade. Que tu, Deus, não sejas para nós apenas uma ideia, mas, sobretudo, força, inspiração e presença em nossa caminhada de liberdade e de libertação. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos. Amém. 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 Pois um grande abraço e vamos nos vendo. Sim. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Amanhã eu vou ver Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Quino. Tá. Boa noite. Boa noite. Sim, eu queria abraçar. Tchau.